a gente se mantém informado todo dia. E olha aí, irmãos. Olha aí, ó. Olha aí. Capa da The Economist de abril de 2025. A era do caos. Eles avisam, mas as massas nunca vão entender os avisos. E veja, tanto aqui, irmãos, como aqui, ó, que é a capa da previsão para 2025, veja que Trump, o ponteiro gira em torno do Trump. Então, olha só, e veja que aqui, ó, entre maio e junho, você tem esse míssil que está de ponta para cima, você tem uma resistência, você tem muita coisa nesta capa da The Economist. É muito mesmo. E aí, olha só, tudo gira em torno de Donald Trump, e aí eles lançam a capa em abril de 2025 sobre a era do caos. Vocês estão entendendo, irmãos? Olha aí. Olha aí. Então, e olha a fala de Gutierrez. Olha lá. ONU faz alerta em consequências catastróficas após ataque dos Estados Unidos do Irã. Agora veja o que o Antônio Gutierrez fala. Ó. Secretário-geral Antônio Gutierrez usou as redes sociais para expressar preocupação e dizer que é preciso evitar um espiral de caos. Então, veja que a palavra caos aqui, ó, caos, uma palavra familiar para você. Olha só, a nova ordem mundial, ela emerge do caos. Existe uma frase, deixa eu colocar aqui, a frase que ela é muito bem colocada por David Rockefeller, que é um dos eugenistas, né? Satanistas, ocultistas. E David Rockefeller, ele disse aqui, ó, estamos à beira de uma transformação global. Tudo o que precisamos é de uma crise e as nações aceitarão a nova ordem mundial. David Rockefeller. Então, irmãos, é muito simples vocês entenderem, né? Essa questão. Por quê? Porque a Primavera Árabe, né? Ela destruiu vários imperadores do Oriente Médio, que era resistente ao Estado de Israel. Nos últimos meses, você viu que a Síria caiu. Veja que o novo líder da Síria abriu o espaço aéreo da Síria para Israel se defender contra os ataques do Irã. Você está vendo que o Hezbollah, o Hamas e os Houthis estão sendo aniquilados, e a questão do Irã é uma questão de tempo. Só que, irmãos, Donald Trump, até a reunião do G7, olha só que coisa incrível. A posição dele sobre os Estados Unidos entrarem nessa guerra, até a reunião do G7, ele dizia que o Irã e Israel deveriam se resolver e que os Estados Unidos não iriam entrar. Olha só, eles diziam que essa era a mensagem que Trump estava dizendo, que eles resolvam entre eles e os Estados Unidos não vai entrar. Aí teve a reunião do G7 semana passada, que o Lula pagou aquele mico na foto e interrompeu
o primeiro-ministro do Canadá. Do nada, Donald Trump sai às pressas do G7, faz uma reunião na Casa Branca, e aí os Estados Unidos entrou em prontidão para atacar o Irã. E lembrando, os Estados Unidos era o único país capaz de destruir as usinas nucleares do Irã através das armas de destruição de bunkers. E aí, do nada, tudo mudou. E veja que esta semana, Donald Trump deu 14 dias, 2 semanas, para o regime iraniano se retratar e aceitar o acordo. Perdão, irmãos. Perdão. Ele deu 14 dias para eles aceitarem o acordo de paz. O acordo, né? Eita. Meu Deus. Mas ele atacou em menos de 7 dias as instalações nucleares do Irã. E eu volto a afirmar, o urânio enriquecido do Irã não está mais dentro do Irã. Eu volto a afirmar isso. O urânio enriquecido do Irã não está mais dentro do Irã, está dentro da China. E veja que é a China, a Rússia, que são os cabeças da guerra de Gog e Magog. Então, eu digo para vocês que o que está acontecendo agora, nesse exato momento, é o mundo sendo puxado para um caos. Para um caos. E se verdadeiramente, meus irmãos, o Estreito de Hormuz for fechado, se o Estreito de Hormuz for fechado, nós entraremos nós já estamos dentro de uma bolha. Nós estamos dentro de uma bolha, assim, está tudo muito mascarado, a questão da economia. A economia mundial, ela já está dentro de um sistema mascarado. E aí eu digo para vocês que os Estados Unidos está quebrado. Quem me acompanha aqui sabe que a América está quebrada. Para cada $1, que a América arrecada, ela está devendo $1,50. A dívida americana está em 37 trilhões de dólares. Os títulos da economia americana, os títulos da economia americana, né, que são retidos pela China, pelo Japão e China, estão sendo distribuídos para gerar um colapso econômico. E com o fechamento do Estreito de Hormuz, a América vai ficar em maus lençóis com uma crise gigantesca. Então, tudo isso está dentro da agenda do caos. Eu vou mostrar novamente aqui para vocês. Eu quero mostrar para vocês a capa, olha aí, ó, a Era do Caos, capa da The Economist de abril desse ano. Aí, veja, né? Eles avisaram sobre a questão de radioatividade, de mísseis, de bombas. Eles colocaram o Trump como o ponteiro, né? O ponteiro que gira, tudo gira em torno de Donald Trump. E aí você e eu estamos vendo aí claramente, está muito claro, muito nítido o que eles estão fazendo. E agora, irmãos, é uma questão de tempo, né? Que agora a arma que o Irã tem para atacar o Ocidente
é fechar o Estreito de Hormuz e gerar um colapso econômico mundial. Olha aí. Que é a seguinte: o parlamento do Irã aprovou o fechamento do Estreito de Hormuz. Tá? O parlamento iraniano, vou repetir aqui, aprovou o fechamento do Estreito de Hormuz. Essa é uma informação muito sensível, porque é por esse estreito que passa 30% do petróleo que vai para o mundo, gente. Então tem um impacto enorme do ponto de vista econômico, do ponto de vista da oferta do petróleo, vai atingir preço de barril de petróleo, vai atingir a inflação no mundo todo. Essa era a preocupação muito grande de várias potências, inclusive da própria China. Então, essa é uma informação que acaba de chegar. Agora, tem um outro ponto. O principal órgão de segurança precisa finalizar a decisão sobre essa medida. Então, uma informação da mídia local, né, falando da decisão do órgão legislativo, ou seja, do parlamento do Irã, autorizando, portanto, o fechamento do Estreito de Hormuz, e que é a seguinte: a palavra final, então, caberá ao principal órgão de segurança do país para definir. Então, a palavra final, no fim das contas, é do Khamenei, né, que é o líder supremo, político, religioso, militar, enfim, a respeito dessa decisão. Mas seria uma retaliação que teria forte impacto econômico, não só para os Estados Unidos, que tudo bem, reduziram um pouco da dependência, um dos maiores produtores de petróleo do mundo hoje, mas o impacto, a palavra final, vai ser um impacto global. Só para você entender, mas eu quero mostrar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui para vocês a quantidade de navio que circula no Estreito de Hormuz. Tudo que você vê aí que é vermelho são navios circulando no Estreito de Hormuz. Se o estreito for fechado, todos esses navios param de circular. E de 20% a 30% do petróleo mundial para de chegar. É muita coisa, tá? Olha só. Tá vendo? Tudo que você tá vendo aí, ó, é o Estreito de Hormuz. É os navios circulando no Estreito de Hormuz. Olha só. Tudo que você tá vendo aí, isso é uma imagem, ó. São navios circulando no estreito. Se eles fechar o estreito, vem um colapso econômico. Porque o mundo depende do petróleo. Irmãos, 20% do petróleo mundial é muita coisa. Então, isso vai afetar a economia mundial. Então, se depender do parlamento iraniano após o ataque americano, é para fechar o estreito, porque a arma que eles têm é uma forma de controle, é um ataque pior do que um míssil. Vocês estão entendendo? Pior do que um míssil. E aí está havendo reações, mas veja que os democratas, olha o caos, entraram com o pedido de impeachment de Donald Trump, porque ele não pediu permissão ao parlamento americano nem ao Senado americano para atacar o Irã. Foi algo inesperado. Inesperado. Tem algumas pessoas de geopolítica que eu acompanho que diz que foi algo assim que parece que Donald Trump foi controlado e mandado fazer, ameaçado a fazer o que ele fez. Porque não houve pedido ao parlamento, não houve pedido ao Senado, e ele atacou, né? O líder do parlamento disse que isso é para mostrar a força do presidente americano ao mundo. Mas a gente está vendo aí que parece, alguns dizem que parece que ele foi ameaçado a fazer o que ele está fazendo após a reunião do G7. Após a reunião do G7. Então, olha só, irmãos, o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Né? O mundo está sendo puxado para um caos.
Irmãos, imagine o Brasil, né? Nós já estamos com a taxa de juros, essa semana foi para 15%. 15%. Então, isso afeta a inflação. O preço de tudo está aumentando muito. Se nós tivermos uma crise, eu falei no início da live e volto a falar, é tudo que o Nine queria. Tudo que o Nine queria. Por quê? Porque ele vai colocar, agora não precisa nem colocar a culpa no Bolsonaro, ele vai colocar a culpa no Donald Trump. Porque a economia brasileira está em um colapso. Irmãos, os milionários e bilionários do Brasil estão tirando as suas riquezas do Brasil. Porque eles estão vendo que o negócio já colapsou. E eles têm um ano ainda, e eles vão criar mais taxas, mais taxações, mais coisas contra os ricos. Segundo o que o Lula está dizendo, ele está lutando contra os ricos para tirar do rico para colocar no mundo pobre, mas isso é uma mentira. Que rico mesmo nunca vai ser afetado com o que o Lula está fazendo. Quem vai pagar a dívida de tudo isso, o caos de tudo isso, é o pobre. É o pobre. E eles têm como mascarar ainda 2026. Meu irmão, coitado do presidente, que eu não acredito que o Lula assuma 2027. Coitado do presidente que assumiu o Brasil em 2027. Todas as reservas foram destruídas, aniquiladas. Quem assumir o governo em 2027 vai pegar um país totalmente destruído. Então, a gente está aí com luz alta, água alta, leite alto, e a gasolina, que deu uma baixada essa semana, vai subir de uma forma estratosférica. Se o Estreito de Hormuz, este local aqui, for fechado. Se este lugar, irmãos, for fechado, olha a quantidade de petróleo e de navio que vai parar de circular. Olha só, irmãos. E o irmão Gilmar tocou em algo que eu ia falar. Parece que o irmão Gilmar estava lendo o meu pensamento. Irmãos, com o atual governo do Irã, se o anticristo se manifesta, ele não consegue governar no Oriente Médio. Veja que uma das questões do anticristo é Daniel 9, 27. Ele fará alianças com muitos por uma semana. E o Irã é inimigo, né? O atual, não é o Irã, o povo iraniano, irmãos. 80% do povo iraniano quer a queda do regime dos ayatollahs. 80%. A população iraniana está clamando por socorro pela queda do regime. Que será o próximo passo, tá? O próximo passo será a queda do regime dos ayatollahs. É o próximo passo. Então, veja, vai se instaurar dentro do Irã. Eu acredito que o príncipe herdeiro, que é refugiado na América, ele vai assumir o trono. Os Estados Unidos e a União Europeia já estão trabalhando nos bastidores para ver quem vai assumir, para você ver que isso é uma realidade. É uma realidade. Só que primeiro eles formam um caos e depois eles estabelecem uma nova ordem. A melhor forma de conquistar é dividir. E o mundo, a cada minuto que passa, está sendo puxado para um caos, e um caos mundial. E é muito importante, irmãos, é muito importante que vocês analisem que o pastor Carlos sempre fala.